Sempre vale a pena nós lembrarmos de algumas coisas que nós aprendemos lá no início do curso, principalmente nessas duas disciplinas, Introdução aos Estudos Históricos e Teoria da História. Então a gente aprende que no final, que ao longo do século XIX, é, houve uma mudança, uma quebra de paradigmas dentro do pensamento histórico. E ali no final, já no apagar das luzes do século XIX, surge um historiador, né, chamado Henri Ber, e ele tem um desejo de criar uma revista. E nessa revista abordar temas que viria a ser diferente da história positivista, mais objetivo, uma história que se concentrava muito na imagem dos grandes heróis e nos grandes fatos. Só que Henri Ber ele não chega a concluir o pensamento, o seu objetivo. Então ele tem dois estudantes, dois alunos, basicamente, chamados dois discípulos, embora falar assim. Um deles é o Lúcia Febvre e o outro é o Marc Bloch. Marc Bloch com Lúcia Febvre criam uma revista chamada Escola dos Análises. E ali eles dão ali segmento, origem, bora dizer assim, e segmento às ideias do seu professor sobre um novo modo de pensar a história. Lógico que esse novo modo também se encontrou suas raízes no atual contexto da época, em que favorecia essa nova mentalidade, essa nova concepção. Então vamos lá. Marc Bloch ele escreve esse livro aqui, Apologia da História, ou ofício ou métier do historiador. Esse livro ele é fundamental para você começar os estudos históricos. Muitas vezes o estudante cai no engodo, não vou falar que é engodo não, mas num tipo de conselho que é preciso ler N livros e entrar naquele debate teórico de livresco, de quem conhece mais livro, para mostrar que entende história. Eu aconselho que o principal estudo, o primeiro passo é você ler bem. Muitas vezes não é preciso você conhecer todos os autores, mas aquele que você se propor a conhecer, que leia bem. Marc Bloch, no meu percurso, no meu caminho, foi fundamental. Ele é um livro básico para o pensamento histórico, fundamental. A dica é você ler, fazer anotações, fichamentos. Daí, natural que nesse processo possa surgir algumas dúvidas, algumas interrogações. E aí a partir dessas interrogações, você procura encontrar respostas em outros textos. E assim você vai, como uma raiz de uma árvore, vai disseminando o conhecimento, a procura do conhecimento. E começa a basear suas ideias, a sua formação. Esse livro ele é da editora Zahar. Marc Bloch escreveu esse livro no exílio, que ele era um francês, mas discípulo de origem judia, e ele foi servir, né, participou da Primeira Guerra Mundial e no exílio, sem consultar basicamente nenhuma obra, nenhuma referência, só com conhecimento acumulado ele constrói essa obra. É prefaciada por um outro historiador de grande envergadura dentro da historiografia chamado Jacques Le Goff. E Jacques Le Goff comenta um pouco da obra, e é interessante também que o estudante se preocupar muito com o prefácio, né? Alguns pesquisadores, estudantes mais avançados, preferem entrar logo na obra para não conceber, partilhar ideias preconcebidas. Mas
É muito legal o que Mark Bloch, interessante o que Mark Bloch fala sobre a obra da apologia da história de Mark Bloch. Então, esse livro ele é dividido em 5 capítulos. 5 capítulos. O primeiro capítulo, a história, o Mark Bloch ele faz uma discussão. O que é história, os homens e o tempo. Então, no primeiro capítulo, ele se concentra na conceituação, no conceito de história. A escolha do historiador, a história e os homens, qual é o verdadeiro objeto da história? Qual é a diferença da história para as outras ciências humanas? Então, Jacques de Goff, nesse ponto mesmo, ele fala, por isso que é bom ler o prefácio. Ele diz que esse livro também é uma defesa da história. Logo no finalzinho do século XIX e começo do século XX, muitas ciências, muitos campos do saber estavam passando por um processo de ebulição, e a história meio que perdida dentro desse tiroteio. E Mark Bloch, esse livro também é uma forma também de defender o que é a história, qual é o papel da história em relação às outras ciências, em relação aos outros campos de conhecimento, e mesmo que ela possa dialogar com a filosofia, com a antropologia, com a sociologia, mas esse diálogo não deve interferir na identidade da história. Segundo capítulo, ele vai falar sobre observação histórica. Quais são as características que deve acompanhar o historiador quando ele observa o objeto? Quais são os testemunhos? Ele procura se desprender da forma que os positivistas encaravam os documentos, né, uma forma mais objetiva, e o documento escrito tinha um status superior, né, único válido para o século XVIII e XIX. E aqui, já nessa nova história, os testemunhos não são apenas os textos escritos, podem ser outras coisas. Ele vai narrar, falando que pode ser até a culinária, a agricultura, pintura, gravura, escultura, filme, fotografia, etc. Uma série de vestígios humanos que podem fazer parte para o historiador reconstituir aquele passado, o certo passado. Sobre a periodização, ele fala também sobre isso. E o terceiro capítulo, ele fala sobre a crítica. Ele cria um esboço de uma história do método crítico, em busca da mentira e do erro. Tentativa de uma lógica do método crítico. Então, a história, ela passa ela deixa de ser apenas a narração dos grandes fatos para ser uma história problema. Ele fala muito bem nisso, história problema. E também ele diz que apesar de todo o esforço do historiador, grande parte que está dentro do seu objeto de estudo termina ficando na penumbra. Ou seja, é impossível o historiador reconstituir um passado com exatidão. Não existe exatidão na história. Isso aí é uma polêmica, é uma sombra que o historiador traz na sua formação. E também sobre a erudição. É necessário que o historiador seja erudito. Isso aqui eu gostei muito gostei demais desse conselho que ele dá. Deus já morreu, né? Que é importante, fundamental para a formação do historiador, ou de todo estudante da história, que ele seja erudito. Claro que a erudição não cai de uma hora para outra, mas é o resultado de um caminho de reflexão, de estudo. Então, todo mundo que se dedicar aos estudos históricos, é importante ter essa consciência, acumular informações, leitura, resenhas. Escreva resenhas, não precisa às vezes publicar em algum lugar, ter utilidade para quem vai ler. Mas, mesmo que você faça uma resenha e arquive em alguma pasta no teu computador, já é importante para a tua formação, porque ali você vai estruturar o pensamento, saber estruturar as frases melhor, saber teorizar. E isso é importante para todo estudante de história. O estudante de história não se dá o luxo de permanecer no obscurantismo intelectual. Esse luxo não pertence ao historiador, não deve pertencer.
capítulo 4 é sobre análise histórica. Julgar ou compreender. Qual o papel do historiador quando eu estou em frente a um objeto? Por exemplo, eu gosto muito de estudar sobre os viajantes naturalistas no século XVIII, mais no século XIX, que estiveram aqui no Brasil. Ponto. Ao ler os seus textos, eu tenho que julgar aquele texto, aquele conteúdo, aquele período que eu selecionei para eu estudar, ou eu tenho que compreender? Então, o historiador ele tem que compreender, na verdade, julgar, ele não é um juiz do passado, né? Às vezes tem alguns feitos, alguns acontecimentos que aconteceu no passado que você pode fazer um link e achar que até hoje há resquícios desse acontecimento, de algum episódio, de algum comportamento, e você achar que tomar uma posição política sobre o assunto. Não é bom que o historiador tome essa posição, né? Porque não é o papel do historiador isso, de quem escreve história. Por mais que simples seja o teu texto, mas é importante você escrever com uma certa seriedade, viu? Da diversidade dos fatos humanos à unidade de consciência e à nomenclatura. E é isso. Basicamente o livro um esboço aqui básico do livro é sobre isso. Então, pessoal, para quem quiser iniciar os estudos históricos, ou quem já está estudando e por alguns motivos não colocou esse livro como prioridade, eu digo assim, o conselho, opinião minha, opinião pessoal minha, que esse livro é de fundamental importância para pensar sobre a história. Então, quer começar os estudos? Comece por esse livro. Se você que já começou, recue, volta lá no segundo período, primeiro período, onde geralmente essa disciplina está alocada, e leia, faça resenhas, e aí você vai partindo para outras leituras. Um abraço, tchau.